Vamos para mais uma aula de história. Vamos dar continuidade ao conteúdo de Revolução Francesa, né? A gente estudou qual era a situação da França pré-revolucionária, né? Foi justamente com esse slide que eu expliquei para vocês como estava a sociedade francesa, né? Antes dos levantes populares e quais eram as motivações para a revolta. A gente percebeu que a França ela vai se destacar nessa era das revoluções, né? Porque vai ser uma das maiores revoluções na Europa, justamente porque os ideais franceses, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, eles vão estar presentes nas outras revoluções que aconteceram depois da França, né? E que não se fixaram apenas no território europeu. Lembrando que no século XVIII a França ela vai enfrentar uma crise econômica e também uma crise política, né? A gente viu que ela retorna ali do auxílio que ela deu para a independência das 13 colônias, ela volta endividada, né? E isso vai fazer com que a aristocracia, né, o primeiro e o segundo estado, eles declarem o aumento dos impostos. Eles declarem as obrigações, né, os impostos que o terceiro estado, composto de trabalhadores, agricultores, pequenos proprietários de terra e burgueses, deveriam pagar, né, para a aristocracia, para o governo francês. E para piorar, né, com esses gastos oriundos da guerra, a economia francesa ela vai entrar em colapso. Os preços dos alimentos eles vão subir cada vez mais e a fome vai se alastrar, provocando a insatisfação do povo francês. Principalmente o aumento no valor do trigo, né? O trigo que ali era a base da alimentação francesa, o pão, né? Então a população ela não vai mais conseguir comprar o pão, né? E ali a fome vai se alastrar, porque o principal alimento ele já não vai poder mais ser comprado, né? E a França, que já comportava quase 30 milhões de habitantes, e grande parte desses habitantes estavam o terceiro estado, né? Eles começaram a se revoltar principalmente contra os privilégios do primeiro e do segundo estado. Dentro de todo esse contexto de caos, a França ela ainda vai passar por uma grande seca que vai acabar com o rebanho bovino do país, o que vai agravar bem mais a insatisfação do povo francês, que eles já vão passar fome, né? A morte de crianças, de mulheres, vai ser comum nesse período, porque as pessoas já vão começar a ir em busca de alimento e não vão encontrar, enquanto os aristocratas, eles ainda se banqueteavam dos grandes privilégios. E o que é que vai acontecer? A França vai entrar em caos, vai aumentar a mortalidade, vai aumentar a violência, vai aumentar a mendicância, né? E esse vai ser o cenário que vai iniciar, né, os grandes levantes ali na França, principalmente na cidade de Paris. Aí, para conter todo esse caos gerado
pela crise econômica, né, francesa, o que vai acontecer? Vai ser criado uma reunião, né, uma reunião de estados gerais, né, estados gerais onde cada estado francês iria se reunir com representantes de cada estado para debater, né, para debater as soluções para conseguir solucionar o caos ali na sociedade francesa. Vai ser nesse período que o ministro das Finanças vai propor a igualdade, né? Qual é a igualdade? Ele vai propor que, como o terceiro estado tem as obrigações de pagar os impostos, assim o primeiro e o segundo estados eles também deveriam cumprir com essa obrigação. Eles deveriam passar a pagar os seus impostos, já que a França ela estava passando por uma crise, né? E isso não foi bem aceita por esses representantes. Não foi aceito por esses representantes que a maioria era formada pelo primeiro e segundo estado, a nobreza e o clero. Então, eles não vão querer aprovar esses decretos, né? Eles não vão querer aprovar esses decretos. Isso vocês podem observar aí na página 323. Eles vão votar para a manutenção dos seus privilégios, né? Enquanto tanto o terceiro estado quanto o próprio ministro das Finanças, eles queriam o quê? Eles queriam acabar com os privilégios e tornar obrigatório o pagamento dos impostos dos três estados. E aí o que vai acontecer? Não vai ser aceita, né, essa sugestão do ministro das Finanças e a maioria vai votar pela manutenção dos privilégios, né? Ou seja, o primeiro e o segundo estado, eles como eram maioria, né? Ali naquela eleição, naqueles votos, eles vão votar a favor da manutenção e é onde vai surgir, né? Vai surgir uma nova discussão. Vai surgir uma nova discussão porque o terceiro estado ele não vai estar satisfeito. Então eles vão se reunir novamente, né? Já que a população ainda continuava insatisfeita. E o que vai acontecer? A população ela continua insatisfeita e começa a tomar as ruas e o rei Luís XVI vai o quê? Ele vai organizar a tropa dos militares para irem conter ali aquela erupção de gente insatisfeita. Ele vai depor o ministro das Finanças, né? Ele demite o ministro das Finanças e ali com esse ato a população ela vai novamente correr atrás dos seus direitos, continuar em busca da igualdade. A busca pela igualdade que vai se fazer presente também na segunda reunião. Eles vão tentar mais uma vez, né, entrar em acordo. Depois dos impasses e as discussões feitas pelos estados gerais, os membros do terceiro estado eles continuaram insatisfeitos. Acompanhe na página 324. E aí, eles vão fazer o quê? A gente precisa aprovar um documento que estabeleça os nossos direitos, né? Então, eles vão propor a criação de uma nova Assembleia Nacional e também uma Constituição, né? E a gente vai perceber que esses representantes do terceiro estado, eles vão reagir, né? E vão declarar uma Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de criar uma Constituição para a França. E qual era o objetivo?
limitar os privilégios, né? Limitar também o poder do rei, porque o que foi que o rei foi fazer? O rei ele foi demitir o ministro das Finanças, né? Aquele que foi tentar dialogar entre os três estados em busca de uma igualdade, né? Então, os representantes do terceiro estado, principalmente representados pelos burgueses, né? Eles vão tentar criar uma Assembleia Nacional com o objetivo de criar uma Constituição francesa, onde ali pudesse ser visto todos os direitos, né, do povo francês e limitar o poder absoluto do rei. E enquanto isso, o povo não estava assistindo a repressão dos representantes na Assembleia Nacional Constituinte. Porque quando o terceiro estado vai dialogar e propor uma assembleia, o que vai acontecer? O rei Luís XVI, o rei Luís XVI vai o quê? Ele não vai aceitar e ele vai propor o fechamento da assembleia. E, de novo, as tropas militares irão às ruas conter a população. E é com esse cenário que os revoltosos vão justamente marcar a revolução. Eles vão se revoltar. E é justamente nesse cenário que vai ser criado um símbolo, a queda da Bastilha. Eles vão invadir a Bastilha que representa, né, o poderio do rei. Era uma prisão antiga onde abrigava o quê? Armas, pólvora, né? Então, toda a representação de poder e autoridade e força do rei estava basicamente nesse símbolo. A Bastilha era um símbolo do antigo regime, ou seja, a Bastilha era a representação do absolutismo francês. A população invade a Bastilha, né? Invade a Bastilha. E a gente vai lembrar que quando esses burgueses eles vão tentar discutir uma constituição, eles também vão estar delimitando algumas discussões que a gente irá conversar mais na frente sobre a Constituição, né? Qual era a proposta dessa Constituição que foi discutida na Assembleia Nacional Constituinte e que depois deu origem ao direito do homem e do cidadão, né? Então a gente vai perceber que a Bastilha ela vai representar a queda do antigo regime e a gente vai depois perceber, né, a Bastilha como um símbolo revolucionário. E é o símbolo que ainda hoje marca a Revolução Francesa.